A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. PRD tem novo presidente em Pernambuco. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia, nosso ouvinte. Pois é, o prefeito aqui de São Caetano, Josafá Almeida, né, que foi recordista de votos na eleição passada, com mais de 91% dos votos lá dos moradores da cidade, ele assumiu o PRD, que foi uma costura feita aí pelo deputado federal Luciano Bivar. Todo mundo sabe que Luciano Bivar está em rota de colisão, né, com a União Brasil, e Josafá Almeida é muito ligado a Bivar. Inclusive, dizem que ele é o sucessor dele, né, numa provável disputa para a Câmara Federal mais na frente. Mas o fato é que já existia essa promessa e ontem foi oficializado Josafá Almeida como presidente estadual do PRD. E aí foi perguntado, né, a ele, pelo nosso colega Ricardo Dantas Barreto, se o PRD iria para a base de quem o ano que vem na eleição. E Josafá manteve o que ele disse aqui, inclusive recente entrevista aqui na Cidade FM, que só vai decidir o ano que vem. Ele tem muitas críticas aos dois grandes líderes políticos hoje do Estado, a governadora Raquel e ao prefeito do Recife, João Campos, mas disse que não tem nada definido, só vai definir o ano que vem. O curioso, viu, Vitor e Renata, é que o PRD tem o vice-líder do governo, Raquel Lira, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado estadual Joãozinho Tenório, que é do partido, e ontem também disse, olha, o partido fica com Raquel, mas Josafá Almeida não cravou, não. Isso não. Ele deixou em aberto, mas o fato é que Josafá Almeida já é a primeira dissidência dentro da União Brasil que vai saindo oficialmente. É um partido que eu acredito que, quando tiver uma definição aí para que lado vá, alguns prefeitos, deputados também que queiram disputar essa eleição devam sair, principalmente após essa fusão que vai acontecer, essa federação que vai acontecer aí com o PP. Hoje também a governadora Raquel Lira reúne a base dela lá no Palácio. Ela vai bater um papo com os deputados para saber as estratégias que vai tomar para os próximos dias, digamos assim, né? Lembrando que a Assembleia tem travada lá aquela pauta do empréstimo de R$1,5 bilhão para obras de infraestrutura, como a própria governadora disse aqui, na Cidade FM, que seria para fazer o Arco Metropolitano e a duplicação da 232 até Arco Verde, e ainda tem pendente as sabatinas, as sabatinas da Adagro e também de Fernando de Noronha, que não aconteceram, e a Assembleia bate o pé e diz que só vai fazer essas situações quando a governadora destravar a questão das emendas, né, que ainda não foram destravadas, Vitor e Renato. Então, talvez dessa reunião saia alguma estratégia, né, saia alguma situação aí envolvendo essa base da governadora Raquel Lira, que, falando em Assembleia, Vitor, ontem foi mais um dia de muita confusão, muito bate-boca na Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque todo mundo está acompanhando que tinha faz uns 15, 20 dias mais ou menos, que teve uma movimentação dos trabalhadores rurais sem terra do MST no Recife, e um trabalhador rural foi atropelado e ele morreu. E ontem a deputada Rosa Amorim foi para a Assembleia, para a tribuna, e subiu o tom e disse que a culpa da morte do integrante do MST era do bolsonarismo. E aí o coronel Alberto Feitosa não gostou, foi para a tribuna rebater ela, então ficou aquela discussão eterna entre Rosa Amorim e o deputado estadual Alberto Feitosa. Para a gente encerrar a questão política, amanhã o presidente Lula tem a agenda marcada aqui para Pernambuco, ele vem a Salgueiro inaugurar, anunciar, na verdade, a duplicação de uma questão lá da doutora, né, do São Francisco, e a agenda dele é uma dúvida agora, viu, Vitor e Renata? Inclusive já tinham confirmado as presenças, tanto a governadora Raquel quanto o prefeito do Recife, João Campos, mas ontem o presidente Lula teve um mal-estar, uma questão de labirintite, ficou de repouso, né, cancelou as agendas ontem todas, não se sabe ainda se hoje ele vai amanhecer melhor e vai manter as agendas que tinha para hoje e amanhã, mas de fato talvez essa agenda de Lula ela seja adiada aqui para o Estado. A assessoria do Palácio ainda vai confirmar se isso ocorre ou não. Muito bem. Mário, a gente tem uma informação que foge um pouco da política, que é sobre a nossa dama do Teatro Caruaruense, Arari Marrocos, que sofreu um acidente, mas está bem, né? Foi, Renata. A gente sabe que a Arari já tem uma idade avançada, né? E ela é considerada aqui a madrinha do teatro de Caruaru para muita gente. E ontem sofreu uma queda, né? E idosos, quando caem, a gente fica
geralmente com medo. Mas ela gravou um vídeo, e o nosso querido Paulo Nailson, né, publicou no blog dele. A gente vai trazer agora a fala de Arari Marrocos, tranquilizando todo mundo. Agora, da sala de recuperação, já estou no quarto, foi tudo bem. Eu estou ainda meio. A cabeça não está muito boa ainda não, mas está tudo bem. Fui assistir tudo que foi hack, cobrindo minha cabeça, mas eu vi os ferros batendo, o martelo, o serrote, o diabo. Mas foi bom, está tudo bem, viu? Estou bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Renata Arari Marrocos, né, que é uma grande incentivadora do teatro, né, ela junto com o saudoso Agemiro Pascoal, né, os dois têm uma história muito grande aqui do teatro, mas está tudo bem com a primeira dama aí do teatro de Caruaru. E registrar também, Renata, uma figura icônica dos anos 80 e 90, principalmente dos anos 80, que ontem morreu no Recife, o Reginaldo Lins. Acho que vocês já ouviram a música Capital do Forró, quando o Lindu, que cantava no Trio Nordestino, ele manda um abraço. O famoso Reginaldo Lins, o famoso Bacaial. Então, Bacaial, não é Bacalhau, não é Bacaial. Ele ontem morreu no Recife. E qual é a relação de Bacaial com a política, né? Porque eu venho falar isso aqui. Primeiro que ele foi produtor cultural, ele que praticamente instituiu aqui aquela história do carro de som, era a voz dos carros de som junto com Walter Costa, aquele de Caruaru. E Reginaldo Lins, ele era tão famoso, tão popular, que os políticos brigavam praticamente que ele fizesse as campanhas políticas aqui na década de 80 e 90. Então, é uma figura que ficou bastante famosa, a ponto de Jorge Altinho citar ele na música Capital do Forró, e ele era muito disputado nas campanhas políticas. Estava doente já há algum tempo, sofria muito com Alzheimer, né, e ontem nos deixou. Então, aqui fica a saudade, fica o nosso momento de luto, né, desejar os pêsames à família. O corpo dele vai ser cremado hoje no Recife, mas é uma figura com certeza que marcou a história na comunicação e na política aqui de Caruaru, e aqui a gente manda os pêsames à família do Reginaldo Lins, o famoso Bacaial. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.